Evangelho segundo o relato de João, capítulo 11, versos 14 e 15. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Amém? Me ajude em oração, por gentileza. Pai Celeste, obrigado por esse tempo precioso. Obrigado por esta hora em que nós vamos ser expostos à Tua Palavra, em que a Tua Palavra será exposta, explicada e aplicada aos nossos corações. Ela já foi lida, Senhor, e mais será esta noite. Ajuda-nos para que estas palavras encontrem morada nos nossos corações. Ajuda-nos no entendimento desta palavra. Para isso, Espírito Santo de Deus, eu conto com a Tua participação. Ajuda-nos a não perder o foco, que nada nos tire do foco esta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A demora de Deus. Esta é uma ministração para nosso crescimento, para nossa edificação. A história de João 11 passa-se em Betânia. Jesus estava a uma distância de 1 dia de Betânia, na região da Pérea. Lázaro, irmão de Marta e de Maria, adoeceu. Jesus amava aquela família. Tendo Lázaro adoecido, chamaram Jesus, conforme diz o verso 3. As irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse, no verso 4, essa doença não é para a morte, não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E o que ocorre é que Jesus demora mais 2 dias onde ele estava. E só então, depois de mais 2 dias, vai para Betânia, mesmo sabendo que os judeus queriam pará-lo, mesmo sabendo que já queriam prendê-lo. Ao decidir ir, numa conversa com os seus discípulos, Jesus lhes fez uma afirmação. Ela está no verso 11. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então Jesus rasga o verbo e fala claramente: Lázaro morreu. É aqui que nós abrimos lendo, nos versos 14 e 15. Com base nessa demora de Jesus em ir até Betânia, onde Lázaro estava doente, e ele mesmo já sabia de que Lázaro havia morrido. E diante da afirmação de Jesus nos versos 14 e 15 lidos, de que a morte de Lázaro foi para o bem dos seus discípulos, e que mais que isso, além de ter sido para o bem deles, Jesus estava contente por não ter estado lá. Pense nisso. Ele estava contente por não ter estado lá com eles. Então, baseado nisso, vamos aprender um pouco mais sobre a demora de Deus.
Vamos aprender um pouco mais sobre isso. E por onde vamos andar agora nesses próximos minutos? Quero começar perguntando por que Jesus não foi logo. Num segundo momento, dos 3 momentos hoje, por que Deus demora? E por último, então, é esse o jeito de Deus? 3 perguntas. 3 perguntas que vão nos orientar hoje sobre a demora de Deus. Por que Jesus não foi logo? A gente se pergunta. Por que ele teve de ficar mais 2 dias? Jesus, que é Deus, ele é Deus, a Escritura nos afirma isso, suportou a ignorância dos seus discípulos. Eles ainda tinham o seu entendimento obtuso, fechado, cerrado, ainda confuso, e eram lerdos para entender, demorados para entender, para captar. É isso que Jesus nos deixa sabendo nos versos 11 e 12, a respeito dessa lentidão dos seus próprios discípulos. Quando Jesus lhes diz no verso 11, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Os discípulos, lentos em entender, dizem, mas Senhor, se ele está dormindo, vai acordar daqui a pouco. Se ele dorme, logo vai melhorar. E aí, o evangelista, o escritor relata que Jesus estava falando da sua morte, mas os discípulos pensavam que ele estava falando do sono. Os discípulos não entenderam. Era comum usar o termo dormir para a morte, o que nós chamamos de eufemismo, não é mesmo? Quando a gente suaviza alguma coisa porque a palavra original é forte, então nós usamos uma palavra para amenizar o sentido, então usamos dormir ao invés de morrer. Era comum isso, era usado tanto por cristãos quanto por judeus e outras pessoas, gentios de maneira geral, mas os discípulos não entenderam. E eis aqui uma das razões pelas quais Jesus retardou a sua ida. Mas vejam, por causa da demora de Jesus, a graça foi maior. Por causa da demora de Jesus, o milagre foi mais expressivo. E mais do que isso, não deixaria dúvidas de que foi a mão de Deus que operou na casa de Marta, Maria e Lázaro. Não haveriam mais dúvidas. Por isso o milagre foi tão notável, porque Jesus se demorou. Por causa da espera que Jesus submete a todos. Se Jesus tivesse ido de imediato, ele apenas teria curado Lázaro, o que para nós já é bastante, o que para nós já é grande, mas não no plano que Deus tinha para aquela gente, não no plano que Deus tinha para praticamente um dos últimos milagres operados por Jesus antes que ele fosse para a cruz. Era para ser um milagre notável. Lembram-se da semana passada quando fomos ministrados? Quando Deus faz, fica a sua marca, para que não hajam dúvidas, foi a mão do Todo-Poderoso quem operou isso. E é isso que está acontecendo aqui. Sabem, quanto mais próximas do natural são as obras que Deus mesmo realiza, menos valorizadas elas são. Se elas forem muito próximas das coisas do dia a dia, as pessoas não valorizam, atribui-se a cura aos cuidados da pessoa, atribui-se a cura aos medicamentos eficientes, não que não possam, sim, eles podem, e nós cremos que anterior ao médico, anterior ao medicamento, tem um Deus no céu capacitando, dando sabedoria, e Ele é a fonte de toda a ciência. Aleluia! Então sabemos, mas
podemos sim achar foi o medicamento, podemos achar que foi o dinheiro que eu tinha no banco, foi a minha situação financeira que não permitiu que acontecesse o pior. Podemos pensar numa série de motivos, menos em Jesus. E é isso que acontece no dia a dia das pessoas. Já perceberam? Isso eu falo de nós mesmos. Quantas vezes buscamos tantos recursos, tantos meios, procuramos tantas alternativas, e depois, quando já se esgotaram todas, como é que dizemos? Agora, só Deus. Somos assim, irmãos. Somos assim, aquele povo também não era diferente. Portanto, o milagre precisava ser notável. E quando não damos a Jesus a honra, a glória que lhe é devida, não reconhecemos que foi Jesus quem operou, nós não permitimos que a glória dele seja revelada através da nossa vida, não permitimos que a glória dele seja revelada através da vida das pessoas que são por ele alcançadas. Por isso que é tão poderoso o testemunho. Por isso que é tão poderoso quando nós contamos as bênçãos. Quando nós contamos e compartilhamos tudo que Deus faz, tudo que Deus fez e continuará fazendo. Porque tudo, sabem, irmãos, no fim vai resultar para a glória de Deus. Porque o resultado no final será tudo para a glória de Deus. Não se esqueçam, comer, beber, trabalhar, estudar ou fazer qualquer outra coisa, a Bíblia diz que deve ser feito para a glória de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10 e o verso 31, e tantos outros textos que apoiam isso. Portanto, por que Jesus não foi logo? Porque precisava ser marcante. Por que Jesus não foi logo? Porque ele só sabe fazer com excelência. Olhem para o primeiro milagre que João relata, aquela festa onde acabou o vinho, e o vinho da segunda leva, o vinho do final era melhor, mais excelente do que o primeiro, de modo que deixou as pessoas sem entenderem nada. É assim que Jesus faz. Por isso que ele não foi logo, para que a glória dele pudesse ser vista e ser maior. Segundo, por que Deus demora? E não é assim que Deus age no dia a dia? Parece um padrão de Deus pelas Escrituras, meio padrão, né? Deus demora para atender. Ah, quanto nós nos queixamos da demora de Deus. Ou tem alguém aqui que nunca achou que Deus estava demorando? Porque nós olhamos para a nossa igreja há 36 anos e dizemos que demora em Deus encher essa igreja. Nós olhamos para as nossas vidas, para as nossas situações, para as nossas demandas do dia a dia e dizemos que demora. Como está demorando esse processo? Por que Deus demora, irmãos? Sabem, Deus demora porque Ele quer que experimentemos vida com Ele. Mais do que o milagre, mais do que a cura, mais do que a solução do meu problema, mais do que a cura para a minha doença, Deus quer que eu tenha vida com Ele. Deus quer que eu tenha intimidade com Ele, e por isso Ele me chama, vamos junto, vamos fazer uma caminhada juntos. Não vai ter sentido nenhum se você for nesta caminhada sem a minha companhia, sem a minha presença. Olhe para Moisés, Deus te diz esta noite. Olhe para a vida daquele servo de Deus, olhe para aquele homem, ele diz: se o Senhor não for conosco, eu não saio daqui. Se o Senhor não for conosco, de que adianta ter tirado a gente do Egito? De que adiantou ter arrancado essa multidão do Egito? Só vai fazer sentido com a tua companhia, só vai fazer sentido com a tua presença. Deus quer que tenhamos vida com Ele.
mais do que o milagre, mais do que a bênção, mais do que a cura, a bênção maior é a presença do Todo-Poderoso contigo. Essa é a maior bênção. Por isso ele demora. Por que é que Deus demora? Porque se Ele imediatamente estendesse a mão e nos livrasse, se Ele imediatamente liberasse a bênção, se Ele imediatamente estendesse a mão e nos curasse, não perceberíamos a sua ajuda, não valorizaríamos a sua ajuda. Vamos voltar para aquela situação. Quem aqui quando criança, ou quem aqui que tem filhos, quando lhe pede um brinquedo e procura e pede e faz cotação na internet e vai na loja e fica namorando a vitrine, e aí você ganha aquele brinquedo, e aí você dá aquele brinquedo, e então nós brincamos um dia, 2 ou 3 e nos cansamos daquele brinquedo. É assim? Não é bem assim? Nós brincamos um dia, 2 ou 3 e às vezes até quebramos aquele brinquedo, porque ele não tem o devido valor para nós, irmãos. Talvez é assim que nós fazemos com a bênção do Senhor. É assim que fazemos com o agir de Deus nas nossas vidas. Porque Deus demora. Vejam, para que a ressurreição de Lázaro pudesse ser reconhecida como verdadeiro milagre, primeiro pelos discípulos do Senhor Jesus, porque Jesus, não se enganem, Jesus o tempo todo queria ensinar os seus discípulos, porque Jesus vinha trabalhando por 3 anos e meio para deixar um legado, para deixar homens que confiassem no Senhor e no poder de Deus e que fossem verdadeiros discípulos de Cristo. Jesus queria que para os seus discípulos fosse algo diferente, fosse algo grande. Era isso que ele queria, que fosse visto como uma grande obra divina, como um grande milagre. Para que isso acontecesse, precisou de espera. Foi isso que nós lemos. Para que acontecesse de ser visto como um grande milagre, Jesus precisou demorar-se, precisou de longa na tratativa. Com isso, não restaram dúvidas de que não foi obra humana. Com isso, não restou dúvida nenhuma. Foi a mão de Deus que operou aquele milagre. É por causa disso que Deus permite angústias. É por causa disso que Deus permite lutas, provações e tentações que nos sobrecarregam e parecem, na maioria das vezes, que nunca acabarão. É por causa disso que nós parece que estamos vivendo uma noite que nunca termina, que chegamos a dizer: eu não consigo ver a luz no fim do túnel. A Bíblia diz que a alegria vem para amanhã, pela manhã, mas onde está essa alegria? Sim, a Bíblia diz: o choro dura uma noite. O choro pode durar uma noite, mas pela manhã a alegria vem. Aí você diz, orando a Deus, falando a você e Ele, é você e Ele, é isso que importa. Você diz: eu não estou vendo essa alegria. Cadê essa manhã que nunca chega? Que noite é essa? Que noite é essa, longa desse jeito, que nunca termina? Mas saiba que em todo tempo é preciso crer que Deus está primeiro nos ensinando. Pegaram aí? Aprendizado, porque nós todos estamos na escola. Todos nós estamos sendo ensinados. É preciso crer que Deus está também nos provando onde está o seu coração, provando-nos de todas e de muitas e diversas formas. É preciso compreender, em terceiro, que Deus está nos apurando, nos purificando. Quando nos faz passar pelo fogo, é para que do outro lado saiamos como ouro puro, provado pelo fogo, sem impurezas, purificados. Esse é o processo que Deus está fazendo e promovendo nas nossas vidas.
Nessa espera, Deus está operando, trabalhando e promovendo a nossa salvação. Sim, uma vez salvos, somos salvos e ninguém nos tira das mãos do Senhor. Mas durante esse tempo, enquanto aqui tem processos de Deus que precisam acontecer e nós não podemos fugir deles, porque enquanto Deus nos prova, enquanto Deus nos purifica, Ele produz santidade em nós, porque um Deus santo só pode ser adorado em santidade. Um Deus santo como Ele, de quem diz a Bíblia que é santo, santo, santo. Um Deus santo assim não pode ter sua santidade negligenciada, não pode ter sua santidade ferida e tudo continuar bem. Então Ele nos põe no processo, Ele nos coloca nos processos, e a nossa briga é olhar para esses processos, é passar por esses processos. Quando estamos passando por essas coisas, provas, purificação, tudo que vai produzir santidade, nós não gostamos. Ou eu sou exceção, só eu que não gosto? É claro que não. É a Bíblia que nos diz: nenhuma disciplina é boa no começo. É a Bíblia que nos diz que no começo é ruim, mas que isso vai produzir em nós santidade, vai produzir em nós pessoas melhores, crentes melhores, gente mais crente. É preciso crer que, embora não gostemos no início, lamentamos, nos afligimos, choramos, que apesar disso, o Senhor se alegra. Apesar disso, Deus se alegra ao nos ver nesse processo. É isso que Jesus disse. Você prestou atenção na leitura? João 11, verso 14 e 15. Olha aí o que diz Jesus. Lázaro morreu, verso 14. E para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá. Compreendem que Deus se alegra quando olha para você no processo, sendo peneirada, sendo peneirado? Compreendem? Mas eu quero dizer para você que apesar de passarmos pelo processo, Ele nunca retira a sua mão de sobre você. Ele estará contigo. Lembre-se das palavras de Jesus a Pedro. Jesus disse: Simão, Satanás me pediu para peneirar você, como se peneira o trigo, me pediu para te peneirar, mas eu orei por você, para que você não desmaie, para que você não desfaleça. Escute, irmã, escute, irmão, você que está passando prova, que está passando tribulação, você que está lutando com a espera de Deus, não vais escapar do processo, não vais fugir do processo, mas tenha a convicção de que Ele está contigo, de que Ele ora por ti e de que Ele passa o processo contigo. Ele passa pelo vale contigo, viu, moça? Viu, moço? Homem, mulher, Ele vai contigo. Ele é aquele bom pastor do Salmo 23. É o Senhor, o nosso pastor, e não nos falta companhia, e não nos falta presença. Ele vai contigo, ainda que você tenha que passar pelo vale da sombra e da morte. Não tenha medo, não tema mal nenhum, porque o Senhor vai contigo. O Senhor vai com você. É isso que é maravilhoso. Quando passamos, não gostamos, mas o Senhor se alegra. Se alegra por quê? Porque é para o nosso bem. Porque é para o nosso bem, compreendem, queridos irmãos? Deus se alegra porque Ele permite que ali passemos para o nosso bem. Estou alegre, diz a tradução na linguagem de hoje, por não ter estado lá com Ele, pois assim vocês vão crer, disse Jesus aos seus discípulos. Sim, parece que você não vai aguentar, eu entendo. Parece que você não vai conseguir chegar lá, eu compreendo isso. Mas olhe para a palavra. Primeira coisa, a palavra
mostra-nos a origem da tentação, e não é Deus. Tiago nos ensina que ele não tenta a ninguém, não pode ser tentado e que não tenta a ninguém. Vemos na palavra a origem da tentação, e em segundo vemos, e eu já te mostro onde, de que você vai suportar. Vai, fique tranquilo, fica no Senhor, você vai suportar. E onde é que está isso, pastor? Sabe, se você passar por esse processo, reconhecendo, não é Deus que está me tentando, essa tentação tem uma causa, e sabendo que no fim você sairá vencedora, sairá vencedor, você vai ver que aquilo que era para ser uma tentação, no final terá se convertido numa provação, da qual você sairá aprovada, você sairá aprovado. É isso que ensina a palavra na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10 e o verso 13. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam, conforme as versões Almeida da Bíblia Sagrada. Não veio sobre vocês nenhuma tentação que não tenha origem humana, que não seja humana. São as mesmas, diz a tradução na linguagem de hoje, que os outros enfrentam, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Mas fiel é Deus, traduz o Almeida, que não deixará que vocês sejam tentados além daquilo que vocês podem suportar. É Deus, é Deus. Compreende? Não é a sua expertise, não é a sua capacidade, não é a academia, não é a cultura, não é nada disso, não é a sua teimosia, não é nada disso. É Deus quem vai prover meios para que você possa suportar a provação, a tentação. Então a Bíblia continua dizendo: quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. É só assim que você sairá da tentação, da prova, da tribulação. Sabem, Deus demora. Por quê? Deus demora porque no fim tudo resultará em glória para Ele. Tudo mesmo deverá resultar na glória de Deus, porque é isso que Jesus afirma quando dizem: Lázaro, aquele a quem tu amas, está doente. Jesus então diz: isso não é para a morte, essa doença não é para a morte. O verso 4 diz: mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Não é para a morte do teu sistema nervoso, não é para a morte do teu projeto chamado casa, chamado lar, chamado emprego, chamado carreira. Não é para a morte do teu projeto chamado ministério cristão, serviço cristão. Não é, mas você está passando um processo para que a glória de Deus e o Filho de Deus seja exaltado no meio desse processo. Amém. Em segundo, então, foi porque Deus demora para que a glória dele seja vista em tudo. Terceiro e último, então, é esse o jeito de Deus? O que é que vocês acham? Sim, é esse mesmo. Porque é nesse sentido que pode ser vista a vida de José, aquele filho de Jacó que depois tornou-se governador do Egito. Invejado, vendido pelos próprios irmãos como escravo aos ismaelitas que depois o venderam no Egito, acusado falsamente, preso injustamente e esquecido na prisão. Quer alguém mais prejudicado do que isso? A vida de José é um exemplo, porque depois, quando reencontra os seus irmãos, já na posição de segundo maior homem do Egito, governante do Egito, lá em Gênesis 50, 20, José diz aos seus irmãos: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos.
Vocês intentaram o mal. Você, quando falou de mim, era para me derrubar. Você, quando intentou maldade contra mim, era para me derrubar. Mas nas palavras de José, Deus tornou esse mal em bem. É esse Deus que você serve, irmão e irmã. É esse Deus que você serve, igreja. Ele torna o mal em bem. Ele torna tudo aquilo que não era. Ele faz ser para a glória dele. É a esse Deus que nós servimos. Apoie-se nisso, apegue-se a isso. É essa leitura que eu faço junto com vocês do apóstolo Paulo ao ler Romanos 8 e o verso 28. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Ou sabemos que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Mas olha só, daqueles que amam a Deus. Não tenha esse texto de maneira leviana. Olhe bem, preste atenção. Não pense levianamente, não faça uma leitura superficial desse texto, não considere de maneira rasa esse texto. Está condicionado a amar a Deus. Todas as coisas contribuirão, minha irmã, todas contribuirão, meu irmão, juntas para o teu bem, se você amar a Deus. Isso quer dizer, quando eu coloco Deus em primeiro lugar, quando o reino de Deus é buscado em primeiro, a sua justiça é buscada em primeiro. O que quer dizer isso? O jeito de Deus fazer as coisas é colocado acima de tudo. A maneira como eu me porto na escola, a maneira como eu me porto nos negócios, a maneira como eu me porto nos relacionamentos, é o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Amar a Deus significa amar mais a Jesus, até mesmo do que a própria vida. Aquele que ama a Deus e na vida de quem todas essas coisas contribuem para o bem, diz: estou crucificado com Cristo, diz: estou crucificada com Cristo, logo já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé. Não é capacidade, não é estudo, não é cultura, não é nada. Eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e entregou-se a si mesmo por mim. Gálatas 2 e o verso 20. É isso que Paulo está dizendo. Cooperam sim, todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Esse é o segredo. Toda aprovação que o crente enfrenta tem um propósito. Entendem? Toda luta que o crente enfrenta tem um propósito. Entre outros, ela serve para aperfeiçoar, serve para edificar, santificar, serve principalmente para glorificar a Deus através da sua vida. E eis aqui, irmãos, um grande problema nosso. Dificilmente pensamos em de que maneira, de que forma Deus vai ser glorificado através dessa situação na minha vida. De que maneira Deus vai ser glorificado através da morte de Lázaro. De que maneira Deus vai ser glorificado através da morte desse projeto. De que maneira Deus vai ser glorificado nisso, como, de que forma. Eu preciso pensar que é assim que Deus vê. Deus pode fazer com que situações ruins, e olhe bem, até mesmo escolhas ruins, resultem na glória dele. Compreendem, queridos irmãos? Deus pode fazer com que todas as coisas, é isso que Paulo afirmou, contribuam para o bem daqueles que o amam. Deus pode fazer isso, e que no final estas coisas todas se convertam em bênçãos. E você? O que é que você faz quando está enfrentando lutas, provações, tentações? Como é que você faz, hein? Murmura?
raivoso, raivosa. É assim que você reage diante da prova, diante da luta, diante da tribulação. Reclama. Por que comigo, Senhor? Sabem, irmãos, muitas vezes agimos como aquele fariseu ao lado do publicano, orando a Deus. O fariseu olhava para o céu e dizia: ó Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens. Certamente nessa hora ele olha para o pobre cobrador de impostos ali do lado. Eu dou o dízimo, eu oro, eu jejuo. Em outras palavras, eu sou merecedor da sua graça. Só que não, porque a provação atinge do pastor ao irmão que se converteu hoje. A provação atinge todos nós. Então como é que nós nos portamos? Certamente todos deveríamos nos portar como se portou aquele publicano, que diz: Jesus nem ousava levantar os olhos aos céus. Antes, cabeça baixa, inclinado, batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, pecador. Esta é a palavra de Deus, esta é a orientação. O que você faz quando está lutando em provas? Murmura, reclama, culpa Deus? Ou enxerga como oportunidades para glorificar a Deus com a situação? E eis aqui o convite ao final desta ministração. Que tal enxergarmos as lutas, as provas, as tribulações, as dificuldades como oportunidades para glorificar a Deus em nossas vidas? Que tal? Podemos? Vamos tentar ao menos? Vamos usar as situações para honrar a Deus, para glorificar o nome dEle através das nossas vidas. Igreja do Senhor, aprenda e aceite o jeito de Deus fazer as coisas. Porque, sabem, o jeito de Deus trata-se da vontade dEle. É a vontade de Deus para o trabalho ministerial, é a vontade de Deus para os relacionamentos, é a vontade de Deus para o namoro, é a vontade de Deus para o casamento, é a vontade de Deus para como eu conduzo a minha vida, é a vontade de Deus para orientar os filhos, é a vontade de Deus para trabalhar, é a vontade de Deus. E sabem o que acontece se nós não aceitamos esse jeito de Deus fazer as coisas? É incredulidade, porque é disso que se trata. Nós dizemos: mas eu não sou incrédulo, eu não sou incrédula. Mas quando nós não aceitamos a vontade de Deus em nossas vidas, estamos declarando que não cremos no jeito de Deus fazer as coisas, não cremos no jeito de Deus resolver as coisas. Talvez não estejamos vendo, percebendo e nem cremos na sua boa, agradável e perfeita vontade. A gente cita de boca cheia, de cor, do coração, Romanos 12:2, de que a vontade de Deus para o namoro é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus para educar filhos é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus para esta igreja, para o trabalho ministerial é boa, perfeita e agradável. Mas a questão é: eu creio nisso? A questão é: a igreja crê nisso? Ou a gente está se especializando em citar as escrituras, em dizer o que está escrito aqui e não coloca a nossa vida de acordo com isso? Sim, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e eu preciso crer nisso de verdade. Então precisamos pedir, sabe, irmãos, como pediu aquele pai a Jesus certa vez. Diante de Jesus ele diz: creio, Senhor, eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. É o jeito de Deus,
E aqui eu parto para as minhas considerações finais esta noite. O poder de Jesus ficou demonstrado, irmãos, sem deixar dúvidas nos seus discípulos e nas pessoas que estavam ali, de que aquele foi um grande milagre quando ele ressuscitou Lázaro. A ressurreição é um dos pilares da fé cristã, é uma das bases da fé cristã. Sabem, Jesus tem poder para ressuscitar, inclusive a si mesmo. Olha a palavra dele em João 10, 17 e 18. Jesus diz: eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Jesus é poderoso, inclusive para ressuscitar a si mesmo. Ele também é poderoso para ressuscitar a outros, como ressuscitou Lázaro, como ressuscitou a filha de Jairo, o líder da sinagoga, como ressuscitou o filho da viúva de Naim. Jesus é poderoso para ressuscitar projetos. Jesus é poderoso para ressuscitar sonhos. Jesus tem poder, queridos irmãos. Aceite a oferta maravilhosa dele esta noite. Aceite a sua oferta de vir a ele para ter vida, de vir a ele para ter vida abundante. A palavra dele aqui mesmo em João 11 no verso 25 é: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus tem poder para dar vida. Você pode descansar seguro nele, crendo na palavra dele. João 14, 19: porque eu vivo, vocês também viverão. Ele estende esse favor de dar vida a todos nós também. Quais são as áreas da sua vida mortas hoje? Quais as áreas da sua vida em que precisam ressuscitar? O que é que parece que não tem mais solução? Qual é a luta que parece que não vai ter fim? Que prova você está enfrentando que parece que não acaba nunca? Qual é o tamanho da noite que você passa que parece que nunca chega amanhã, onde deve vir alegria, conforme a palavra? O que é que você está enfrentando? Sabem, o que quer que seja, apeguem-se a Jesus. Só Ele pode dar vida abundante. Só Ele pode ressuscitar áreas mortas da sua vida. Só Ele pode ressuscitar sonhos. Só Ele pode ressuscitar ministérios, talentos enterrados. Só Ele, só Ele. Apegue-se a Jesus, mas lembre-se que no fim é tudo para a glória dele. Se você for curada, é para a glória dele. Se você for reanimado, encorajado, é para a glória dele. Se você for amparado, amparada, é para a glória dele, é para a glória do Senhor. Portanto, não pule etapas, não abrevie o processo. É o processo de Deus e precisamos passar. Não existem atalhos. Não pense nunca jamais que foi à toa que Deus põe Moisés no deserto para lá ficar por 40 anos, a ponto de desaprender de falar. Escola, aprendizado, processos. Não pule processos. E quanto às provas, irmãos, você me pergunta: como é que fica essa demora de Deus, pastor? Aqui nesse final eu quero lhes dizer que quem nos ajuda é o apóstolo Paulo. Como é que fica essa espera de Deus? Os nossos sofrimentos leves e momentâneos, diz o apóstolo Paulo, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um eterno peso de glória.
Não pare, não tenha medo de encarar processos, porque esse é o jeito de Deus. E eu finalizo dizendo: a demora de Deus é para o nosso bem. Amém? A demora de Deus é para o teu bem. Então somente confie. Glória a Deus. Fique de pé, por gentileza.